Olá, boa noite, bem-vindos ao Ponto e Contraponto aqui no SCC SBT e também no nosso portal, o scc10.com.br. Nosso entrevistado de hoje é uma figura pública que tem ganho muito espaço dentro da Assembleia e do novo governo de Santa Catarina de Jorginho Melo. É o líder de Jorginho Melo na Assembleia, o deputado Edilson Massoco, que já foi vice-prefeito de Concórdia e também foi vereador na cidade. Mas ele se define muito bem como empresário, né, deputado? Esta é a sua forma de também atrair novos elementos para a política? Boa noite. Boa noite, primeiramente, aí, obrigado pela gentileza da entrevista, poder estar conversando com todos os ouvintes, cumprimentar todos os colaboradores dessa querida emissora, cumprimentar todos os ouvintes. Sim, a nossa trajetória, ela começou muito cedo lá na agricultura. Da agricultura, eu tive um tempo de vendedor de livro a vendedor de confecção, aquele vendedor de casa em casa, de ir para São Paulo, buscar mercadoria e, enfim, se tornamos um empresário de sucesso, atuando em vários ramos, vários segmentos e sempre com muito êxito, muito cuidado. Né? Essa é a nossa trajetória empresarial. Atualmente trabalho com a construção civil no município de Concórdia, com investimentos em construção de obras, construção de apartamentos, mas sempre a partir dos 22 anos sendo empresário. Deputado, digamos assim que este projeto Universidade Gratuita foi o pontapé inicial do governo para testar base, para testar, enfim, a estrutura que ele pode contar na Assembleia, o apoio que ele pode contar na Assembleia, porque, vamos ser sinceros, né? A reforma administrativa era algo que é aquela permissão que o Legislativo dá para o governo começar com uma nova estrutura. Foi difícil articular a Universidade Gratuita? Eu acredito que a reforma administrativa ela foi mais difícil para chegar no plenário, aprimorado o projeto, para ser votado na sua essência. Porque a reforma administrativa dava poder e deu poder para o Jorginho, nosso querido governador, de implementar o seu governo, o jeito dele fazer o governo conforme o plano de governo apresentado para a sociedade. Né? A Universidade Gratuita também teve bastante debates. Em outras épocas, talvez, ficariam debatendo mais de 90 dias ou, quem sabe, 6 meses um projeto. É um projeto que vai revolucionar a educação catarinense, que vai ajudar muitas pessoas e, propriamente, o setor público. Muito embora ela leve o nome de Universidade Gratuita, mas ela vai ter o pagamento após a formação em serviços prestados para a comunidade, seja nas prefeituras, nos postos de saúde, citando aqui um médico. Então. Um médico vai devolver depois em trabalho, então é a longo prazo, e vai poder fazer a faculdade pagando em serviço. A Universidade Gratuita é um projeto que vai ficar marcado como um case em Santa Catarina, você pode ter certeza disso. Acredito que muitos estados vão copiar esse projeto, porque vai contemplar aquelas pessoas que ganham menos. Eu confesso para ti que há 4 dias da votação do projeto da Universidade Gratuita, me ligou uma mãe, e até usei isso como exemplo na minha fala no dia da votação do projeto, dizendo que a filha dela tinha passado em medicina e que a renda deles não chegava a R$5.000. Porque quando o filho passa na faculdade, ele chega em casa dando piroleta. Mas quando senta na mesa para conversar, vira um velório. Porque o pai não tem dinheiro, a mãe não tem dinheiro, o padrinho não tem dinheiro, o avô tem pouco dinheiro, não tem recurso para pagar a faculdade, passou na faculdade, não pode fazer a faculdade. Agora vai poder fazer. E eu disse para aquela mãe, se o projeto for aprovado e ele vai ser aprovado, a sua filha vai cursar medicina. Então é um projeto extraordinário. Claro, teve 153 emendas nesse projeto e foi importante, o governo sempre que foi chamado para a Assembleia para aprimorar o projeto, a Assembleia foi importante no projeto. Claro. Isso é muito... Fica aqui valorizar o trabalho de todos os deputados. Eu gostaria de fazer uma provocação positiva para o senhor. Quando o projeto aterrissou lá na Assembleia, quando o governador levou o projeto, a bancada do seu partido, o PL, que é a maior da Assembleia, com 11 votos, disse o seguinte: vai ser aprovado do jeito que veio do Executivo. O que aconteceu a partir daquele momento para chegar ao produto final, ao que foi sancionado nesta semana? Eu diria que
o projeto sofreu uma mudança, talvez em 5% na essência da sua originalidade, que não compromete em nada o projeto. Em muitas situações ainda melhorou. A participação da Assembleia e o governador Jorginho, pela experiência que tem, por ter passado para a Assembleia Legislativa, por ter sido presidente, por conhecer bem o caminho, ele facilitou e nos deu permissão para que a gente pudesse conversar com os deputados e aprimorar ainda. E todas as vezes que foi necessário, o secretário Cleverson, aqui tem que reconhecer a participação, o secretário Sorato, o deputado Sorato, e o secretário Moisés, né, o procurador Marcelo, quase diariamente estavam na Assembleia, para tirar todas as dúvidas de cada deputado quando tivesse. Então, o projeto foi aprimorado, foi muito bem conversado. Você percebe que só teve 2 votos desfavoráveis. E convenhamos, né? Votar contra um projeto desse é tirar o direito de uma família de baixa renda, realizar o sonho de uma pessoa. E se tem uma coisa que é importante, é você realizar um sonho. Tem algo mais importante que você realizar um sonho? Não tem. Eu quero cursar isso, quero cursar aquilo, vai fazer. Então, o Jorginho aqui, nós temos que reconhecer o governo como um todo e parabenizar pela coragem, ato de coragem. A proposta do plano de governo ele já foi um ato de coragem e agora a sua execução, já iniciando nesse semestre, é um projeto que vai ficar marcado, pode ter certeza, para todos os gestores que passaram, que virão e que vai ajudar muito a sociedade catarinense. O senhor tem experiência política, mas quando o senhor foi anunciado como líder do governo, teve muita gente, não, precisava ser um deputado mais experiente. Como é que foi esse trabalho também seu de approach, de melhoria no contato com os demais colegas, porque ali tem pessoas que divergem até do ponto de vista ideológico do que é o governo Jorginho, do seu pensamento. Como é que foi esse contato? Como é que está sendo, né? Então, é natural, respondendo primeiro a questão de divergência, muitas vezes não dá para esconder isso, tem deputado que vota não pelo simples não, por ser oposição a isso ou aquele, e isso é ruim, né? Isso é ruim. Mas a Assembleia, praticamente na sua unanimidade, tem entendido. Eu fiquei surpreso quando o Jorginho me convidou, muito embora eu tenha trazido sempre bons resultados para o partido, o governador me conhece muito. Quando ele disse que ele seria candidato a governador, eu disse, então se você for candidato a governador, eu vou disputar as eleições para te ajudar. E conheço muito bem o Jorginho, quem conhece o Jorginho sabe que ele é de conversa curta, reta e transparente. O governador me convidou, eu falei, olha, estou à disposição, vou dar o meu melhor, vou fazer o meu melhor. E aí tem uma diferença, muitas vezes tem líder de governo que pode ser de Twitter, de Facebook, e tem líder do governo que tem que atuar. Nem sempre o líder do governo é aquele que faz barulho. A minha forma de trabalhar é diferente. Eu sempre falo, um juiz para ir bem numa partida de futebol, ele não pode aparecer. Se ele aparecer, deu problema no jogo. Então, a nossa forma é conversar. A principal forma que eu tenho adotado para trabalhar na liderança do governo é a aproximação dos poderes, que isso é essencial, né, dentro de um governo. Um governo que não se comunica, um governo que não tem a Câmara, a Assembleia próxima, ou a Assembleia não tem o governo próximo, quem perde é a sociedade. Então, não existe para o governo partido político, não existe ideologia, existe trabalho. O governo tem conversado com todos os parlamentares, de qualquer sigla partidária. Assim tenho feito o meu trabalho lá na Assembleia. Muitas vezes discreto. Mas o líder parece que não está querendo, está conversando, está levando adiante, mas está trabalhando. Mas o trabalho do silêncio muitas vezes é melhor que o do barulho. Uhum. Então, a Assembleia ainda não teve derrota, vai ter no momento, porque projetos todos, tem muito veto, né, vindo. Muito projeto passa pela Assembleia, infelizmente. Se cria projeto da Assembleia aqui com origem, um vício de origem, inconstitucional, e se passa e vota e manda lá para o governador. E o governador não vai sancionar. Tem muitos projetos votados ainda do mandato passado que estão lá, que não mandaram em tempo, e o governador tem que mandar agora com o veto. Todo projeto tem vício de origem, não tem outra forma a não ser o governador vetar. E aí, muitas vezes, para a torcida, o governador não quis. Não, a Constituição diz que tem que ser daquela forma. Então, ele volta para a Assembleia e tem que manter o veto. E aí, muitas vezes, dá um debate, né? Praticamente, não 100%, todos os vetos a gente conseguiu manter eles, até pelo entendimento da constitucionalidade. A minha relação de trabalho é boa com todos, agora a gente não consegue agradar a todos. Eu sempre digo, muitas vezes, você é amado por um motivo e odiado por outro, pela mesma forma. Mas o nosso trabalho é bom, tenho tido um diálogo muito bom com todos os deputados e acredito que o Jorginho deve estar contente com o nosso trabalho.
pela forma que está realizando, pela forma que está conduzindo, e vou fazer ele por um período, deixei bem claro para o governador que isso seria por um período. Eu trabalho muito minhas bases. O senhor não quer ficar os 2 anos, então? Não. E explico por quê. Eu tenho um trabalho muito forte junto às minhas bases. O líder do governo tem que estar em Florianópolis no domingo de noite e ir embora na sexta de noite. Eu trabalho 90% do meu mandato para o governo. Você imagina que ser líder do governo de uma Câmara Municipal é trabalhosa, imagina do estado de Santa Catarina. Então, eu me dedico 90% do meu mandato aos projetos do governo. Na minha mesa, todo dia tem um monte. Tudo que vai votar, seja veto, projeto, vai passar para a minha mesa. Eu tenho que conhecer todas as secretarias, porque no momento que tiver que fazer uma defesa ao governo, eu vou fazer uma defesa com argumento. E para fazer defesa com argumento, eu tenho que conhecer o assunto. Então, eu tenho tido, com sequência, visitado todas as secretarias, está bem inteirado do que está acontecendo no governo, seja lá na saúde, lá na infraestrutura, lá na Secretaria de Esporte, lá na Secretaria de Educação, porque nem sempre você defende o governo em projetos, não é só projetos. Tem vezes que vem os ataques, que é uma coisa natural do parlamento. É uma cobrança, porque hoje é muito fácil você ir na rua e achar um buraco e tirar foto. É muito fácil ir numa escola tirar uma foto, ir lá no posto de saúde tirar foto. O governo tem problema hoje em todas as esferas, é na infraestrutura, é na educação, é na saúde, e não vai resolver isso em 6 meses. Vai precisar de tempo, independente do gestor. Então é natural a oposição, muitas vezes, fazer cobrança. Aí você tem que estar aí. Líder do governo não é aquele que só defende projeto bom. Líder do governo é aquele que sangra com o governo se precisar. Que não se acroca no momento de uma crítica ou de um possível ataque, assim podemos dizer, da forma mais democrática. E essa é a forma que eu trabalho. Então, sou o primeiro a chegar na sessão, sou o último a sair da sessão e, consequentemente, estou distante das bases. Sou uma pessoa que faço muito partido. Tenho construído muitas candidaturas, sou entusiasta de levar prefeitos para a urna, gente séria, pessoas que gostam de gente. Você fala, o político tem que gostar de gente. Quem gosta de gente não tem a dúvida que faz política boa, faz política séria, faz política para os outros, faz para melhorar a cidade. E eu, distante das bases, vou dar um prejuízo muito grande para as eleições de 2024, melhor. Então, eu preciso voltar para as bases, e para as bases preciso de tempo. Eu chego em Concórdia no sábado, tenho a minha família, já vou para as bases, e domingo de meio-dia já pego a estrada e retorno a Florianópolis. Eu mesmo vou dirigindo, volto dirigindo. Então, é um período, falei para o Jorginho que sumiria um período, não conversamos sobre o período, mas nós vamos ficar por um determinado período, justamente para voltar às bases. Deputado, nós vamos continuar o programa no próximo bloco. Eu quero fazer 2 perguntas específicas para o senhor. Uma sobre o que vai ser o segundo semestre do governo na Assembleia e também sobre aquela questão da possibilidade de aumento do número de deputados com o censo demográfico. Eu volto daqui a pouco, nós voltamos com o líder do governo na Assembleia, aqui no Ponto Contra Ponto. Até já. Ponto e contraponto aqui no SCC SBT e também no nosso portal, o scc10.com.br. Hoje, recebendo o líder do governo na Assembleia, o deputado Edilson Massoco. Ele diz que Massoco ele prefere porque é o nome de guerra, né, deputado? Na verdade, desde que a gente começou a nossa luta em Concórdia, enfim, seja na vida privada, seja no dia a dia, a família, eles sempre me chamaram de Massoco. E pegou. E ficou. Na campanha agora que o Edilson se tornou um pouco conhecido. Né? Mas o Massoco é o nosso nome de guerra. Interessante. Nós temos um segundo semestre, todo mundo do governo, inclusive o governador Jorginho Melo, que já esteve nesse espaço aqui recentemente, fazendo um balanço dos 6 meses de governo, fala que o segundo semestre na Assembleia é majoritariamente dedicado à reforma das rodovias, revitalização, etc. E tal. É muito dinheiro e muita coisa para pensar, né, deputado? Com certeza. E, além disso, é preciso resolver. Não tem mais condições, principalmente as rodovias do Oeste Catarinense. Eu trato o Oeste como um todo, não como pequeno, médio ou grande. O Oeste Catarinense, hoje, tem menos de 3% das rodovias em condições de trafegabilidade. Isso é humanamente impossível acreditar. Você vai ao Rio Grande do Sul, tem estrada que é uma maravilha, você vai para o Paraná, tem uma estrada que é uma maravilha, você vem aqui para Santa Catarina, capital, no Sul, no Norte, o problema está no Oeste. A distância dos governadores anterior com o Oeste, tem rodovias lá que foram executadas em 1975 e nunca passaram por uma revitalização. Cito aqui a 283, extensiva a todas as demais.
E é preciso resolver, porque o tapa-buraco é dinheiro enterrado, não resolve o problema. E tem que ser resolvido, não tem outra alternativa, não dá para ter desculpa justificativa, se não tem dinheiro, vamos fazer empréstimo. Esse 1 bilhão e 500 milhões aí que está previsto, que já existe o empréstimo aprovado em governos anteriores, inclusive pela Assembleia, são suficientes? Eu acredito que não. Em agosto já o governador, com a sua equipe lá da infraestrutura, com o nosso secretário Géry, com o nosso adjunto lá, o Grando, o governo vai anunciar, agora em agosto, um pacotaço de revitalização. É buraco escolhendo para entrar na pista e é motorista escolhendo buraco para cair dentro. Isso é impossível acreditar numa região altamente produtora e que precisa de estrada com boa trafegabilidade. Então o governador está preocupado com isso sim, como está preocupado com todas as outras áreas, educação, saúde, mas as rodovias têm que ser preferência nesse momento, porque a primeira preferência foi tentar trabalhar para zerar as filas de cirurgia de pessoas que estavam acamadas há mais de 4, 5 anos, está andando bem esse processo. Agora é fazer com que a gente revitalize essas rodovias e dê condições reais para quem necessita, para ter uma boa trafegabilidade. Hoje, se o senhor pudesse optar ou dar um conselho para o governador, evidentemente, qual seria essa prioridade depois das rodovias? Mas nós temos... É difícil você atuar em alguma ação. Hoje nós temos 85% das escolas precisando ser reformadas. Nós temos 70% das estruturas de saúde com problema. Então a gente não vai olhar, a gente não vive de passado. Não dá para olhar pelo retrovisor, ele já é pequenininho porque é para estacionar. Nós vamos olhar pelo para-brisa, para frente e para cima. Então vai ter que atacar em todas as áreas. Agora, o que a população precisa compreender, que não vai ser em 6 meses que vai se consertar tudo, porque o bom gestor público, e o Jorginho é um bom gestor público, o bom gestor público não é aquele que resolve todos os problemas em uma única vez. É aquele que escolhe bem as prioridades, que faz do pouco bastante, que faz mais com menos, que faz mais e melhor, que cuida bem do erário público. Essa é a única forma de a gente recuperar tudo isso e colocar as coisas em dia. Então, o governo está trabalhando em todas as áreas, em todos os segmentos, e eu não tenho dúvida. Jorginho vai dar ao Estado de Santa Catarina um choque de empreendedorismo. Vai fazer o Estado recuperar a capacidade de investimento, enxugando a máquina pública. Desde 1993, o Congresso Nacional aprovou uma lei que diz o seguinte: toda vez que existir um censo demográfico, que era para acontecer de 10 em 10 anos, por conta da pandemia não pôde acontecer nesse período, os últimos dados levantados, tem que se adequar à população dentro do legislativo para o número de cadeiras. Santa Catarina já perdeu uma em 2010, perderia uma mais na Assembleia e uma no Congresso Nacional. Também as câmaras podem fazer isso, e agora tem 4 na Assembleia e 4 na Câmara para serem definidas. Lá é uma questão de tirar de um estado e colocar para o outro. Qual é a sua opinião sobre isso? Mesmo que a legislação venha de cima para baixo, que a legislação seja federal, essa legislação, eu acredito que Santa Catarina está muito bem servida com os 40 deputados. Todas as regiões têm representantes. Nós temos que trabalhar hoje para diminuir o custo da máquina, não para aumentar. Se realmente tiver que aumentar, minha posição, minha opinião como parlamentar, não como líder do governo. A minha posição, se tiver que aumentar, aumenta, mas diminui o salário e se equipara. Não tem necessidade de criar mais despesa. O recurso ele tem que chegar para a sociedade. Enxugar os gabinetes também? Enxugar os gabinetes. Muita coisa para ser vista nesse Brasil, aproveitando essa oportunidade. Fundo eleitoral, que é um absurdo, é uma aberração. Se viu aí, deputado federal recebendo 2.800.000 para disputar uma eleição, só no Brasil que fica rico alguém para disputar a eleição, vai ganhar 1.400.000 de salário nos 4 anos. Sem a garantia de vencer, né? E ganha 2.800.000 de fundo eleitoral e presta conta ainda que conseguiu. Como faz para gastar 2.800.000 em 45 dias? Eu não estou falando isso porque eu não usei fundo eleitoral, mas o político tem que ter discernimento. Que se as coisas não forem olhadas de outra forma, é legal, mas do meu ponto de vista é imoral, porque fizeram uma lei, quem faz a lei é o Congresso e o Senado. Isso precisa ser visto urgente. O montante de recurso público aplicado em fundo eleitoral, em fundo partidário, é humanamente impossível acreditar. E as pessoas são muito distantes, as pessoas precisam consultar os portais de transparência. Se não vem dos políticos essa pressão, vai ter que vir da sociedade. Isso precisa ser mudado. Dinheiro do contribuinte não é para ser investido em eleição. Dinheiro do contribuinte é para ser investido em ações e obra para a população. Esse é o meu ponto de vista. Senão não tem fundamento. Não é porque eu não usei fundo eleitoral, bem pelo contrário. É minha posição, é minha defesa. Nós políticos, os políticos precisam dar exemplo. E o exemplo tem que partir por nós.
né? Praticamente, vou falar por Santa Catarina, 95% dos candidatos que disputaram a eleição, Roberto, todo o material entregue para o eleitor foi pago por ele mesmo. Recebe o santinho, recebe o material e pago por ele. Ele tem que perguntar, o eleitor tem que começar a perguntar para o candidato, vem cá, esse material é pago com o meu dinheiro? Porque a justificativa é o seguinte, não, o fundo eleitoral foi criado para se equiparar às candidaturas. O candidato que chega, o pequenininho, ele não recebe nada. E se ele recebe, recebe troquinho. O recurso fica sempre de quem tem o mandato, quem está muito acima. Não tem nada de dizer que corrige desigualdade. Não. Então, se é para ter fundo eleitoral, vamos diminuir e se equipara o pequeno e o grande. Mas sou totalmente contrário ao aumento de número de cadeiras na Assembleia e no Congresso. Deputado Edilson Massoco, muito obrigado pela sua presença. Foi um prazer tê-lo aqui no programa Ponto e Contraponto, e sucesso nessa empreitada, né? Que só está começando, né? Muito obrigado. Quero aqui te agradecer imensamente, Roberto, você e toda a sua equipe de colaboradores dessa querida emissora, pela oportunidade, pelo momento de estar aqui conversando com todas as pessoas que estão nos assistindo. É uma grande oportunidade, foi a minha primeira oportunidade de poder estar conversando com a sociedade catarinense. Então, muito obrigado de coração por essa grande oportunidade que vocês me concederam no dia de hoje. Muito obrigado. Um grande abraço para o senhor e nós voltamos com o Ponto e Contraponto na semana que vem. Até lá.